paz do Senhor, primários, tios e tias da EBD. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história do país sugerido pela lição 12. Vamos falar da Itália e de um dos seus monumentos mais importantes, o Coliseu de Roma. Lembrando que esse é o projeto da lição dos primários e o nosso foco principal é saber como está o evangelho naquele país. O que falar da Itália? A Itália é uma república parlamentarista que possui uma infraestrutura de bens e serviços bem equipada e uma economia bem diversificada. A geografia italiana é caracterizada pelo relevo montanhoso, pelo clima mediterrâneo e pelo extenso litoral. As paisagens italianas atraem muitos turistas de vários países do globo. A cultura da Itália é famosa pela sua arte, pelos seus monumentos, entre os quais se encontram a Torre de Pisa, o Coliseu de Roma, bem como pela sua comida, pizza, pastas e etc. Vinho, estilo de vida, elegância, design, cinema, teatro, literatura, poesia, artes plásticas, músicas, especialmente a ópera, e de uma forma geral, por aquilo que é considerado por muita gente um bom gosto. O italiano é a língua oficial da Itália. No entanto, por influência de tantas cidades e estados, até 1861, falando e escrevendo diferentes línguas, há muitas línguas vivas que sobrevivem até hoje. Exemplos são o sardo, o napolitano, o veneto, o friulano e o ciliciano. A moeda oficial da Itália é o euro. Vamos falar um pouquinho da bandeira da Itália. A bandeira da Itália, também conhecida como il tricolores, é composta por 3 faixas verticais do mesmo tamanho, nas cores verde, branco e vermelho. Nas interpretações sobre a escolha dessas cores são várias. O verde, ele pode simbolizar as planícies e colinas italianas. O branco simboliza a neve dos Alpes. E o vermelho seria o sangue derramado nas guerras da independência e unificação da Itália. Na interpretação religiosa, o verde simboliza a esperança, e o branco a fé, e o vermelho simboliza a caridade. E agora, a pergunta importante e um dos focos desse projeto trabalhado durante esse trimestre. Qual é o monumento sugerido pela lição? O monumento sugerido foi o Coliseu de Roma. Qual a importância desse monumento no país? O Coliseu de Roma é um dos mais famosos monumentos da Itália. O anfiteatro Flaviano teve uma construção iniciada no ano de 70 d.C. e é o símbolo de Roma imperial. E é o símbolo da Roma imperial. Com até 80 mil pessoas, espectadores, o Coliseu era um espaço para encenações, execuções, caças de animais e também um lugar de combates entre gladiadores. Recebe anualmente mais de 5 milhões de visitantes. Onde fica o Coliseu? O Coliseu de Roma ele está localizado na Piazza del Colosso. Como está o Evangelho na Itália? Esse é o principal interesse do nosso projeto. A prática religiosa na Itália está em declínio e a tendência é que continue assim. De acordo com um estudo da revista Segundo Timone, 37% da população italiana se declara não crente. Já os que se declaram católicos e frequentam a igreja são apenas 3,8% da população. O declínio da prática religiosa é uma tendência não só na Itália. Alguns fatores contribuem para esse declínio, que são a redução de participação presencial, o hábito de muitos conectarem de forma remota aos ritos, o protestantismo na Itália, que tem cerca de 620 mil fiéis divididos em muitas confissões. As Assembleias de Deus na Itália mantêm alguns costumes herdados das igrejas protestantes históricas, como o uso do véu pelas mulheres, o ósculo santo
e a divisão no local de um culto entre homens e mulheres. Hoje em dia, apesar de ser um país predominantemente católico, a Itália possui uma crescente população de ateus e agnósticos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto de Pesquisa SWG, cerca de 20% da população italiana se considera ateia ou agnóstica. E quais são os pedidos de oração por este país? A nossa oração é para que Deus dê ousadia aos missionários que estão na Itália, para que eles propaguem o Evangelho, que eles sejam ousados, corajosos. Oremos também para que Deus fortaleça e encoraje-os a continuar levando a palavra e não perder a fé diante de tantos desafios. Às vezes, a gente desanima quando você faz algo que você demora a ver os frutos. A gente desanima quando a gente trabalha e parece que nosso trabalho não está tendo êxito. Mas nós sabemos que a nossa recompensa ela vem de Deus. E que às vezes nós plantamos a semente hoje, não vamos ver ela crescer, mas sabemos que ela dará fruto lá na frente. E o último pedido de oração é para que as almas convertam ao Evangelho e que aqueles que abandonaram a fé voltem ao primeiro amor. Aqueles que se consideram ateus, que não creem em Deus, passem a crer, que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um para que eles possam crer que existe um Salvador e que esse Salvador, ele veio ao mundo, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos prometeu que iria para a glória preparar uma cidade celestial onde ele vai morar com os santos. Então, que eles possam se render ao Evangelho, a Cristo como Salvador, reconhecê-lo como Salvador e esperar com fé e esperança que essa promessa se cumpra e que ela vai se cumprir. Nós vemos os sinais, tudo nos mostra que a vida de Cristo está perto, que ele já está voltando. Então, a nossa oração, nosso pedido de oração é para que haja fé no coração daqueles que já esperam essa promessa se cumprir e que a alma se renda aos pés do Senhor através da pregação do Evangelho no país da Itália. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem desse comentário, desse relato sobre a Itália, que vocês possam aprofundar melhor, levar para a sua classe esse breve resumo e, querendo Deus, nós nos encontramos no próximo vídeo, na próxima lição. Beijo no coração, forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.